Esta é uma tradução não oficial de uma obra que é publicada oficialmente em português. Para ajudar o autor e apoiar o canal, considere adquirir a obra oficial pelo link da descrição. Volume 2. Capítulo 1. Sentimentos autoconscientes. A primeira coisa que apareceu em seus olhos quando eles se abriram foi uma sensação artificial de branco deslumbrante. Além da luz, um teto amplo se estendia diante dele, com cristais presos a ele, fornecendo uma luz cintilante que iluminava o interior da sala. Ao confirmar em sua cabeça que estava acordando, a mente de Subaru imediatamente percebeu como era bom acordar. O travesseiro parece diferente, hein? O cheiro também é melhor. Definitivamente, é de classe mais alta do que o normal. Subaru saboreou a sensação do cobertor e os outros aromas finos enquanto se sentava na cama. Em uma olhada rápida, ele percebeu que se tratava de um quarto para a classe alta. Subaru havia dormido em uma cama king size que cabia 5 pessoas com folga. O quarto tinha cerca de 90 metros quadrados, estranhamente espaçoso com apenas uma cama. A qualidade da pintura na parede é tão alta que faz com que o cômodo pareça mais solitário, hein? Um quarto de hóspedes. Então? Subaru, agora completamente acordado, balançou gentilmente as pernas sobre a lateral da cama e verificou sua condição física. Ele se certificou de que podia girar as pernas e os ombros e, finalmente, puxou as roupas para cima e tocou a barriga com cuidado. Ferida no abdômen, desapareceu totalmente. Sem hematomas e, claro, sem cicatrizes também. A tecnologia médica deste mundo é muito boa para não deixar marcas de costura. Supondo que minha grande cena não tenha sido apenas minha imaginação, de qualquer forma. Ele relembrou a série de eventos que levaram ao corte profundo em seu abdômen. Subaru, um estudante japonês completamente comum, foi abruptamente convocado para outro mundo de uma maneira dolorosamente clichê, ficando cara a cara com a morte, literalmente, em várias ocasiões. O fato de ele ainda estar vivo foi graças a uma série de coincidências que só poderiam ser chamadas de milagrosas. Mas quanto tempo se passou desde então? Não há como saber a hora, não é? Ele olhou ao redor do cômodo, sem conseguir encontrar nenhum sinal de calendários, relógios ou algo semelhante. O cristal dourado que brilhava acima da porta se destacava. A escuridão do lado de fora da janela lhe dizia que era noite, o que era novidade para ele. Subaru baixou os ombros e respirou fundo. Em seguida, ele expressou a conclusão inevitável em seus lábios e finalmente se resignou a encarar a realidade. De qualquer forma, desta vez consegui evitar o retorno da morte, não é? Da primeira vez, foi uma morte patética. Da segunda vez, foi uma morte ousada. Da terceira vez, morri como um cachorro. Da quarta vez, me envolvi em um combate mortal e morri com um golpe perdido. É o que eu estaria dizendo se não tivesse superado esse desenvolvimento. Cara, se eu morresse naquela época, estaria em uma passagem só de ida para a cidade dos NPCs. Recostando-se na cama, Subaru contou nos dedos as causas de suas mortes. Olhando para trás, incluindo assaltos à mão armada, ele tinha sido cortado até a morte todas as vezes. Ele não queria ver uma lâmina novamente tão cedo. De qualquer forma, ele conseguiu evitar o retorno da morte e finalmente conseguiu avançar no tempo. O fato de ele estar bem depois de sofrer um ferimento claramente letal significava. Considerando a situação, foi a magia de cura daquela garota, da Emília, não é? No fundo de sua mente, surgiu a imagem de uma lida garota de olhos lilás e cabelos prateados, Emília. Ele achou que era seguro presumir que ela havia curado sua ferida abdominal. Como Emília já havia curado um ferimento antes, Subaru fez uma suposição natural. Subaru pensou que, como resultado, o quarto de hóspedes em que ele estava descansando fazia parte de uma mansão de propriedade de Emília. Mas, novamente, é bem possível que essa mansão esteja ligada à família de Reinhard. Mas, bem. Olhando para a porta, Subaru soltou um suspiro insatisfeito com a falta de informações sobre sua situação atual. Normalmente, quando você abre os olhos,
Há uma garota bonita ao seu lado na cama dizendo: "Você está acordado." E também não havia nenhuma garota bonita quando fui convocado. Para uma convocação, esta com certeza tem algumas inadequações gritantes. Essa convocação era definitivamente de terceira categoria. Ele não conseguia cortar exércitos e mal tinha tido encontros significativos. Além disso, nada está acontecendo até agora. Portanto, cabe a mim fazer o reconhecimento e ficar à vontade. Subaru praticamente se levantou e colocou a mão na porta. O ar fresco e refrescante soprou pela porta aberta e o piso transferiu o frio diretamente para seus pés descalços. Quando ele saiu da sala, as paredes e o piso de um corredor, todos em cores quentes, se abriram diante dele. A passagem continuava infinitamente para a esquerda e para a direita. De forma assustadora, ele não conseguia ver nenhuma das extremidades do corredor. É tão parecido com um palácio que tudo que posso dizer é uau. É insanamente enorme. Não dá nem para saber se tem alguém aqui. Andando delicadamente pelo corredor com os pés descalços, Subaru fez uma careta diante do silêncio. Era como se ele não conseguisse ouvir nenhum sinal de vida que normalmente deveria estar ali. É muito silencioso, mesmo para a noite. Faz com que eu não queira levantar minha voz. Em termos de personalidade, Subaru estava inclinado a perguntar: "Tem alguém aqui?" em voz alta, mas as circunstâncias atuais tornavam isso muito perigoso. Afinal, Subaru ainda não havia determinado se esse era um lugar seguro para ele ou não. Subaru havia aceitado como natural que o anfitrião fosse amigável, mas, na pior das hipóteses, era possível que o assassino que gostava de cortar barrigas tivesse voltado e o sequestrado. Mesmo assim, ele não seria capaz de mexer um dedo se presumisse que tudo estava condenado. Kenichi disse uma vez que a vida deve ser vivida. É o que eu penso também. Aliás, Kenichi era o pai de Subaru. Era muito apropriado que uma pessoa como ele fosse seu pai. Os passos de Subaru não vacilaram. Mas depois de caminhar um pouco, Subaru torceu um pouco o pescoço. Eu andei tanto, mas não fiz uma curva. Isso é possível? Como era de se esperar, ele não conseguiu conter suas dúvidas. Subaru se virou, pensando em voltar para o outro lado. Em seguida, ele levantou uma sobrancelha e comentou: "Ah, aquela pintura, acho que estava bem na minha frente quando saí do quarto." Subaru cruzou os braços enquanto estava em frente à pintura a óleo que decorava o corredor. A pintura era de uma cena de floresta à noite. Ele sentiu que era a mesma que havia visto quando saiu da sala. A não ser que Subaru estivesse se movendo no ritmo literal de um caracol, ele se atirou à única possibilidade que lhe ocorreu. Talvez o piso tenha algum truque que o faça se mover por conta própria ou, será que corredor dá voltas? Ele provavelmente havia virado na direção oposta do mapa depois de percorrer um determinado caminho. Era uma armadilha de campo, como se vê em um RPG. Se o corredor estiver em loop, talvez tenha algo a ver com o retorno pela morte. Subaru, esperando que alguém lá fora concordasse com ele, agarrou a maçaneta da sala mais próxima e a abriu. Quando o fez, foi recebido por um cômodo sem frescuras que não tinha nada dentro. É claro que também não havia ninguém lá dentro. Um corredor em loop com qualquer número de salas. Então, se eu não encontrar a sala certa, não poderei sair. Embora ele ainda não tivesse aceitado verdadeiramente que havia sido convocado para outro mundo, aqui estava ele enfrentando um novo elemento de fantasia logo após acordar. Portanto, se isso for de acordo com o clichê, posso levar horas para encontrar a pessoa certa. Vou passar fome, minha mente vai desistir e meu corpo também. Se for esse o caso. A situação fez Subaru querer segurar sua cabeça. Respirando fundo, Subaru limpou o suor da testa e deu o primeiro passo decisivo para frente. Ele girou a maçaneta da porta que estava de frente para a pintura a óleo, em outras palavras, a porta que parecia ser a porta pela qual Subaru havia saído. Vou dormir em meu quarto até que alguém chegue. Talvez aquele primeiro quarto fosse o objetivo de qualquer forma. Com seus pensamentos caracteristicamente irreverentes, Subaru entrou na sala,
Como é que você se parece com uma pessoa tão irritante? Eu me pergunto. Dentro do arquivo repleto de livros que Subaru não se lembrava de ter visto antes, uma garota de cabelos cacheados olhava diretamente para ele. Era uma sala que realmente chamava a atenção para o arquivo de livros. A largura do cômodo era cerca de 2 vezes maior que a do primeiro, repleto de estantes que chegavam até o teto. Cada prateleira estava repleta de livros. Era difícil até mesmo tentar fazer uma estimativa. Cara, aqui em um lugar cheio de livros e eu não consigo ler um único. Que chatice. Ele prendeu a respiração quando olhou para todas as estantes, sem conseguir encontrar um único livro com o título em japonês na lombada. Também não era um tipo de alfabeto, mas sim caracteres como os que ele viu na capital real, os caracteres de uso comum naquele mundo. Subaru soltou um suspiro enquanto olhava para os caracteres que não conseguia ler, por mais que tentasse. Olhando as estantes de outra pessoa e ainda por cima suspirando. Será que você está tentando ofender? Talvez eu deva responder da mesma forma. Seu rosto bonito será desperdiçado se você for assim tão irritadiça. Vamos, sorria, sorria. Sou simplesmente bonita por natureza. Suponho que meu sorriso desdenhoso deva ser suficiente para pessoas como você. Colocando as pontas dos dedos em suas bochechas, a garota formou um sorriso cruel. Betty era uma garota doce e adorável, uma visão que ele já tinha visto várias vezes neste mundo. Ela parecia mais jovem do que Felt nas favelas, não mais do que 11 ou 12 anos de idade. Seu penteado com babados combinava com seu vestido ornamentado, ambos emoldurando seu lindo rosto. Seus cabelos claros, cor de creme, eram longos e se destacavam por seus cachos ondulados. Se ela apenas sorrisse adequadamente, não haveria coração de ninguém que ela não conseguisse derreter. Ela segurava um grande livro em suas mãos enquanto se sentava em um banquinho de madeira, de onde olhava para Subaru. Você conhece palavras grandes como zombaria desdenhosa, hein? E está de mau humor porque eu acertei de uma vez. A culpa é minha. Venho fazendo coisas assim desde muito tempo atrás. Subaru Natsuki tinha o dom de escolher a resposta certa para perguntas difíceis com muitas opções, sem dicas, na primeira tentativa. No passado, Subaru havia arruinado, sem querer, muitos esquemas como esse. O corredor de antes foi mais um na lista. Todo o meu trabalho árduo na construção do domínio foi em vão, sem mais nem menos. É horrível. Suponho que os GMs queiram que eu acione todos os seus eventos em vez de pular para o final, então eu entendo. Meu erro, meu erro. Subaru fez um leve aceno com a mão em sinal de desculpas, enquanto a garota o encarava com os olhos semicerrados. Aparentemente, era o esquema dessa garota que o ato impensado de Subaru havia frustrado. Bem, vamos deixar isso para trás. Poderia me dizer onde fica isso? É meu arquivo, meu dormitório, meus aposentos particulares, talvez. Isso não deveria me deixar um pouco triste por você? Quero dizer, você não tem seu próprio quarto para dormir. Isso é horrível. Ou sobre você usar uma biblioteca como seu quarto particular, talvez eu devesse apenas rir. Será que esses comentários foram feitos com um toque de provocação? A garota irritada que respondeu com sarcasmo, que se chamava Betty, inflou as bochechas e avançou sobre Subaru. Finalmente estou chegando ao limite da minha paciência. Suponho que você deva ser colocado um pouco no seu lugar. E, o que quer que esteja planejando, não vamos. Eu sou apenas um cara comum, sem nenhuma habilidade de combate aqui. Seus olhos ficaram menores e mais úmidos enquanto seu corpo estremecia em uma pose vistosa. Mas a velocidade dos passos suaves da garota aumentou. Fique aí mesmo. De repente, Subaru foi tomado por uma sensação que parecia um calafrio na espinha. A garota, já diante de seus olhos, estendeu a mão até Subaru. Subaru congelou quando a garota, cuja altura não chegava nem perto da parte superior de seu peito, olhou para ele com olhos azuis claros. Sua pele se arrepiou quando um zumbido agudo e silencioso ecoou dentro de seu crânio. Há algo que você queira dizer? Quando a garota fez a pergunta, ele se descongelou por um momento,
Subaru procurou a melhor coisa a dizer durante o instante em que lhe foi permitido. O olhar de Subaru vagou enquanto seus lábios tremiam. Não vai doer, vai. Será que eu deveria aplaudir sua devoção à sua língua irreverente? Falando com um tom de admiração genuína, a garota estendeu a mão para o peito de Subaru. A palma da mão dela encostou no peito dele e as pontas dos dedos pressionaram suavemente a superfície. A sensação era de cócegas. Boa. No momento seguinte, Subaru sentiu como se todo seu corpo estivesse pegando fogo. Algo estava correndo solto dentro dele, fazendo sentir como se estivesse pegando fogo, desde as pontas dos dedos até as pontas dos cabelos. A dor estranha era como se um dedo de fogo estivesse traçando seus órgãos internos. Sua visão escureceu. Quando Subaru voltou a si, ele havia caído de joelhos, com uma grande quantidade de lágrimas escorrendo. Parece que você não desmaiou. Talvez você seja tão forte quanto ouvi dizer. O que você fez, Loli perfuradora? Eu simplesmente interferi com a mana dentro de seu corpo. Será que a circulação está um pouco ruim? A garota murmurou calmamente enquanto se ajoelhava e enfiava um dedo no corpo de Subaru. Bem, seria bom confirmar se você tinha intenção hostil ou não. E, por sua grosseria com meu trabalho árduo, sua mana deve ser confiscada antes de deixá-lo ir, eu suponho. Subaru, tendo chegado ao seu limite, não conseguiu se manter ereto com o golpe, e sua cabeça caiu no chão. Apesar disso, ele conseguiu usar o pescoço lentamente, olhando para cima enquanto a garota o encarava com um sorriso sádico. Você não é humana, e não estou me referindo à sua personalidade. Você é muito lento para entender isso para alguém que já conheceu Puki. A garota olhou para baixo com diversão enquanto Subaru se arrastava. Ela parecia mais jovem do que suas palavras sugeriam, parecendo o tipo de menina que arrancaria as asas de um inseto em um jogo cruel. Correção. Sua personalidade é desumana, também. Certamente um ser sublime muito além de sua capacidade de medir, humano. Foi uma declaração excessivamente glacial vinda dos lábios de uma garotinha. Subaru sentiu o interior de seu peito arder. Mas ele não tinha mais forças para descrever o calor com palavras. A consciência de Subaru afundou na escuridão contra sua vontade. Puxa, acabei de acordar e estou sendo nocauteado de novo. Se você morresse aqui, sua casca seria difícil de remover. Vou falar com os outros. Não diga casca, isso me faz parecer um inseto, sua pirralha. Subaru voltou a dormir mais uma vez, incapaz de mover até mesmo sua língua frívola. Nossa, parece que ele acordou, irmã. Sim, Ren. Ele está acordado. Quando ele acordou, duas meninas falaram, com vozes do mesmo timbre. Ele estava na mesma cama macia e confortável de antes. A leve abertura das cortinas deixou entrar os deslumbrantes raios de sol, queimando as pálpebras do sonolento Subaru. Instintivamente, ele supôs que já era de manhã. Urg, eu não sou tão noturno quanto sou um habitante da noite. Acordar de manhã faz meu peito arder. Acordado, Subaru se sentou ao se lembrar de que seus ciclos de dia e noite eram invertidos enquanto não havia aulas. Ele olhou ao redor, girou os ombros e deslocou os quadris em direção à janela, olhando para aquela direção. Caro convidado, agora são 7 horas solares. Caro convidado, são aproximadamente 7 horas solares. Suas vozes amigáveis indicavam a hora do dia. 7 horas solares, ele não sabia o que isso significava, mas imaginou que fosse algo semelhante às 7 da manhã. Sendo assim, se você não contar o dia em que acordei mais cedo, eu dormi por cerca de um dia inteiro, não é? Bem, meu recorde é de 2 dias e meio, então isso não é grande coisa, na verdade. Irmã, você ouviu? É uma coisa muito preguiçosa de se dizer. Sim, rei, eu ouvi. Uma coisa muito boa para se dizer. Então, quem são essas senhoras que estão me repreendendo aqui? Subaru se levantou rapidamente, surpreendido pelas garotas, que se aproximaram da cama pelos dois lados. As meninas correram para um canto do quarto,
juntando as mãos e aproximando os rostos enquanto olhavam para ele. Em pé, lado a lado, seus rostos pareciam duas ervilhas em uma vagem. As meninas eram obviamente gêmeas. Ambas tinham cerca de 150 centímetros de altura. Seus olhos grandes, lábios rosados e a beleza suave e juvenil de seus rostos as tornavam adoráveis. Ambas usavam os cabelos curtos e repartidos de forma que caíssem sobre um olho, o olho direito de uma e o esquerdo da outra. A forma como seus cabelos estavam divididos e o fato de que uma tinha cabelos cor-de-rosa e a outra azuis eram as únicas pistas visuais para distingui-las. As gêmeas observaram Subaru atentamente. Sua mente tremia, como se estivesse toda arranhada, quando de repente ele percebeu. Não pode ser. Também existem roupas de empregada doméstica neste mundo. Elas usavam vestidos de avental pretos com detalhes em branco e toucas de renda branca na cabeça. Esses trajes foram especialmente modificados para expor seus ombros estreitos, que, combinados com as saias curtas, exibiam suas linhas corporais de forma escandalosa. Subaru não sabia muito sobre roupas de empregada doméstica, mas tinha certeza de que o nível de exposição da pele representava o gosto pessoal do estilista, embora as gêmeas que as usavam fossem lidas de qualquer forma. Pensei que as empregadas deveriam se vestir com recato, mas acho que sou um fã. Isso é terrível, irmã. Neste momento, na cabeça do prezado hóspede, você é alvo de pensamentos obscenos e degradantes. Isso é terrível, Ren. Neste momento, a cabeça do caro hóspede está cheia de pensamentos completamente nojentos sobre você. Não tomem minha capacidade mental como garantida, senhoras. Vocês duas vão estrelar minhas fantasias. Subaru cruzou os antebraços e fez movimentos sugestivos com os dedos. O gesto fez com que os rostos das duas empregadas tremessem. As garotas se abraçaram, soltando as mãos e apontando uma para a outra. Por favor, me perdoe, caro hóspede. Em vez disso, deixe-me ir e contamine a irmã. Por favor, pare com isso, caro convidado. Em vez disso, deixe-me ir e humilhe Ren. Onde está o amor fraternal aqui? Quero dizer, vendendo uma outra e me transformando em um arquivilão. As duas empregadas empurraram o papel de bode expiatório para a outra, olhando para Subaru como se estivessem imaginando em qual delas ele cravaria suas presas malignas primeiro. Foi quando, de repente, ele percebeu. Bate, bate. A garota ficou do lado de dentro da porta aberta, batendo nela suavemente enquanto olhava para os três. Você não poderia acordar com menos drama? Hoje, ela estava deixando seus longos cabelos prateados caírem naturalmente até os quadris. Seu traje não era a túnica que ele tinha visto na capital, mas sim um traje que acentuava sua pele clara e seu físico esguio com seu design. A saia era inesperadamente curta. Subaru, maravilhado com a forma como ela exibia suas longas pernas, bateu um punho. Entendi. Quem quer que tenha escolhido isso, já entendi o que estava pensando. A garota de cabelos prateados, Emilia, ficou boquiaberta com o elogio de Subaru. Não sei bem ao que você está se referindo, mas estou muito desapontada por saber que é algo sem sentido. De uma só vez, a visita repentina de Emilia melhorou muito o estado mental de Subaru. Em um lugar cheio de incógnitas, seu incidente com a primeira menina que conheceu foi especialmente pungente. Ver Emilia, um rosto amigável que ele conhecia desde logo após sua convocação para outro mundo, tornou tudo ainda mais especial em sua mente. E pensar que eu fiquei um pouco preocupada quando soube que a Beatriz foi dura com você quando você estava com pouco sangue. Eu realmente não deveria ter me incomodado. Mas estou de muito bom humor por ter acordado com a sua cara. E tenho um pouco de medo de perguntar isso, mas... Com um olhar desconfiado de Emilia, Subaru juntou as duas mãos e olhou timidamente para ela com os olhos virados para cima. Você, se lembra de tudo sobre mim, certo? Esse gesto, por algum motivo, não me agrada. Além disso, essa é uma pergunta estranha. Acho que não me esqueceria de alguém que se destaca tanto quanto você, Subaru. Com Emilia sorrindo encantadoramente para ele e chamando seu nome, Subaru baixou os ombros em alívio.
Então, ao perceber que, pela primeira vez, uma garota o chamava pelo nome, ele ficou um pouco corado. Por favor, ouça, Lady Emilia. Essa pessoa foi terrivelmente humilhante. Para a irmã, é claro. Ouça isto, Lady Emilia. Esse homem aprisionou e violou meninas. Ren, é claro. As gêmeas deixaram Subaru para trás, que agora estava vermelho até a ponta das orelhas, enquanto corriam para o lado de Emilia para fazer suas acusações sem fundamento. Emilia deu um sorriso forçado diante da calúnia delas e olhou de lado para Subaru. Eu não conheço Subaru o suficiente para dizer que sei que ele não faria isso, mas acredito que ele provavelmente não fez. Não o provoque demais, ok? Sim, Lady Emilia. Ren deve refletir sobre isso. Sim, Lady Emilia. Ren refletirá sobre isso. Apesar de suas declarações, as gêmeas não pareciam estar falando sério nem um pouco. Emilia não mostrou sinais de objeção à atitude delas, talvez ela estivesse simplesmente acostumada. De qualquer forma, Subaru, você está bem. Não há nada de errado em lugar nenhum? Sim, antes de dormir, senti como se todo o meu corpo estivesse pegando fogo e eu fosse morrer, mas não sinto nem um pouco disso agora. Na verdade, sinto que dormi um pouco demais. Se você não estiver pior do que isso, ótimo. Você aguenta um pequeno passeio? Passear? Emilia estava fazendo um pequeno sorriso enquanto Subaru inclinava a cabeça. Sim, um passeio. Eu tento ir ao jardim uma vez por dia, e este parece ser um bom momento para isso, não? Uma vez por dia, fazendo o quê? Regando o canteiro de flores? Não exatamente. Uma das condições do meu pacto com os vários espíritos é que eu faça contato e fale com eles todas as manhãs. Quando Emilia disse espírito, Subaru se lembrou do espírito de gato que tinha visto com Emilia. Um passeio e uma conversa com os espíritos. Foi uma boa ideia que alimentou sua curiosidade e suas segundas intenções. Parece uma ótima reabilitação para mim, Emilia Tano. Que tal eu passear pelo jardim e me exercitar enquanto você conversa com os espíritos? Bem, se você não falar alto ou fizer muito barulho, com certeza. E o que você disse agora há pouco? Tudo bem, está combinado. Vamos para o jardim. E o que você disse? O que é bronzeado? De onde veio isso? O apelido parecia ter confundido Emilia. Subaru estava escondendo o rubor por ela ter chamado seu nome tão abertamente quando se virou para os rostos das duas empregadas que estavam lado a lado. E, irmãs empregadas. Onde estão minhas roupas velhas? Parece que vesti uma bata de hospital enquanto estava fora. Imagino que a mansão aqui tenha me emprestado isso, mas... Você entendeu, irmã? Talvez ele esteja se referindo àquele trapo cinza? Eu entendo, Ren. Ele se refere àquele pedaço de sujeira cor de rato manchado de sangue. Que coragem, chama-lo de imundo e que parece um rato sujo. Se estiver inteiro, você poderia entregá-lo? Diante do pedido de Subaru, as gêmeas se voltaram para Emilia. Seus olhares diziam que elas queriam permissão. Quando Emilia respondeu com um aceno de cabeça, as gêmeas fizeram uma reverência educada e saíram da sala. Você não precisa ouvir isso de mim, mas não deve se esforçar. Você foi terrivelmente ferido. Mas você fechou a ferida perfeitamente. Ah, sim. Como se estivesse se lembrando de algo, Subaru endireitou sua postura e lentamente inclinou a cabeça para Emilia. Obrigado por curar meus ferimentos, Emilia Tano. Você me salvou. Eu realmente tenho medo de morrer. Gostaria de fazer isso apenas uma vez. Normalmente, uma vez é tudo que você recebe. Mas, não importa isso. Depois do golpe verbal espontâneo, os olhos roxos de Emilia vacilaram quando ela olhou para Subaru. Eu é que deveria estar lhe agradecendo. Você arriscou sua vida pela minha quando mal me conhecia. Curar suas feridas era o mínimo que eu poderia fazer. Subaru ficou sem fôlego diante do olhar sincero de desculpas dela. Ele se odiou por não poder dar a resposta que queria.
Emília havia dito que não se importasse com o fato de ela tê-lo salvo. No entanto, foi Emília quem o salvou primeiro. Mas o único registro disso estava nas memórias de Subaru. Subaru sorriu, mantendo a gratidão que nunca conseguiu transmitir adequadamente. Bem, já que salvamos um ao outro, acho que estamos todos quites aqui. Quites. Isso significa que nenhum de nós deve nada ao outro, portanto, vamos nos dar bem, irmão. Se ele estivesse conversando com um morador do distrito pobre, esse seria o momento de bater gentilmente no ombro dele. Mas, naquele momento, era tudo que Subaru podia fazer para encobrir seu constrangimento e seu rosto corado da melhor forma possível. Emília deu um pequeno sorriso para Subaru. Será que eu realmente preciso de um irmão mais novo tão estranho assim? Esse é um comentário muito duro. Ele baixou os ombros diante da grosseria casual. Ambos riram da troca de palavras quando a porta se abriu e as empregadas gêmeas voltaram. Subaru se endireitou ao vê-las carregando a parte de cima e de baixo de seu agasalho, uma parte cada. Acho que é hora de recomeçar o dia. Seu primeiro dia desde que superou o retorno pela morte estava realmente começando. Subaru balançou a cabeça quando as criadas se ofereceram para vesti-lo, trocando de roupa por conta própria antes de ir para o jardim da mansão com Emília. Subaru soltou um suspiro de admiração ao olhar para o amplo jardim. Isso também é muito grande. A mansão é enorme, mas isto é mais um pasto do que um jardim. Ele já tinha visto jardins de mansões de pessoas abastadas em mangás e animes de vez em quando. Eles eram o tipo de lugar onde se realizavam jantares. Lá, no meio do enorme jardim, Subaru começou a fazer exercícios de alongamento para iniciar sua reabilitação rapidamente. Emília observou com curiosidade os movimentos de Subaru. Esses movimentos são estranhos. O que está fazendo? Ah, vocês não fazem aquecimento aqui. Você os faz antes de começar um exercício extenuante? Eu realmente não vi muito disso. Mas sei que é perigoso fazer movimentos bruscos e fortes. Então as pessoas não fazem alongamento neste mundo. Bem, isso não pode ser evitado, que tal eu lhe ensinar? Exercícios de aquecimento genuínos de minha terra natal, passados de geração em geração. Emília pareceu ceder diante da confiante proclamação de Subaru. Certo? Só um pouquinho, então, disse ela, copiando Subaru. Subaru ficou ao lado de Emília e deu instruções. Parte 2 do aquecimento matinal. Alcance o alto com suas mãos e alongue suas costas. E, o quê? De jeito nenhum. Apenas faça o que eu faço. Eu ainda vou lhe dar a essência da calistenia de rádio. Com Emília perdida, Subaru a repreendeu e seguiu o ritmo de uma rotina famosa em todo o país. Emília ainda estava perplexa no início, mas se mostrou uma estudiosa rápida. Quando ambos terminaram de respirar fundo, Subaru estendeu as mãos para o céu. E por último, levantem suas mãos. Vitória. Vitória. Muito bem, Emília Tarn, agora você é uma novata em calistenia de rádio. Depois de terminar de fazer calistenia com toda a sua força, o rosto de Emília mostrou que o novo título havia causado uma profunda impressão. Mas ela fez uma careta como se tivesse acabado de se lembrar de seu objetivo original. Certo. As coisas realmente saíram do caminho comum, mas se eu esquecer isso, eles ficarão chateados. Emília, fazendo um sorriso fino e agradável enquanto falava, tirou um cristal verde do bolso e o mostrou a Subaru. Ah, isso é. Um cristal para os espíritos habitarem. Você sabe, como o Puck. O gatinho que dormiu durante todas as coisas importantes. Aposto que ele não sabe sobre minha cena heroica. Então? O cristal brilhou como se repreendesse Subaru por tê-lo considerado leviano. A voz indiferente veio do cristal em um primeiro momento. Oh, de forma alguma, Subaru, Lia me contou tudo depois que as coisas terminaram. Por fim, a luz saiu do cristal e se condensou em um contorno que se formou na palma da mão de Emília. Olá. Bom dia, Subaru. Tempo agradável. No entanto, tem sido uma noite e uma manhã de altos e baixos para mim. Primeiro corredor em loop,
Depois aquela garotinha ameaçadora. Agora já passei por isso e estou soando com a Emília Tano. Os lábios de Emília se afinaram em um beicinho. As pessoas terão a impressão errada se você disser isso. Emília então olhou para Puck, sentado em cima de sua palma. Bom dia, Puck. Desculpe por tê-lo pressionado tanto ontem. Bom dia, Lia. Mas eu é que lamento por ontem. Quase perdi você. Não tenho como agradecer ao Subaru o suficiente, de verdade. Puck olhou para Subaru com seus olhos pretos redondos enquanto acariciava seu nariz rosa com a pata. Bem, eu lhe devo algo. Gostaria de saber se há algo que você queira. Algo que eu possa fazer, quero dizer. A resposta de Subaru à declaração grandiosa de Puck foi imediata. Tudo bem, deixe-me tocar nesse seu pelo o quanto eu quiser. Os olhos de Puck e Emília se arregalaram. Aparentemente, a velocidade da resposta os surpreendeu tanto quanto o conteúdo. Será que você não deveria demorar um pouco mais para decidir? O Puck pode parecer pequeno e não confiável, mas seu nível de poder é realmente incrível. E, para mim, poder sentir a pele como se fosse dos melhores tecidos é algo realmente importante. Eu não aceitaria qualquer quantia de dinheiro por isso. Não, sério. Enquanto Subaru falava, ele cedeu à sua direita e apontou o dedo para Puck, primeiro a barriga, depois o queixo e as orelhas para acabar com ele. Oh, essas orelhas são viciantes. Estou totalmente interessado em sua fofura aqui. Eu sei que, ao ler a superfície de seus pensamentos, mas ouvi-lo realmente dizer isso, uau! Subaru brincou livremente enquanto Puck emitia sons agradáveis de sua garganta. Emília soltou um suspiro de resignação enquanto observava Subaru e Puck brincando. Bem, vou falar com os espíritos menores, então. Não tem problema se vocês dois brincarem, mas não interfiram, ok? Então, ela nos deixou. Sim, ela nos deixou. Como os dois caíram de ombros, Emília fez questão de ignorá-los enquanto se dirigia suavemente a um canto do jardim. Ela deu uma leve escovada no chão antes de se sentar. Emília fechou os olhos quando luzes pálidas começaram a envolvê-la. Ele já tinha visto isso antes. Espíritos menores, não é? É isso mesmo. A maioria é classificada como espíritos menores ou maiores, embora muitos estejam fora dessas categorias. Não que isso não ajude, mas não sei como classificá-los. Subaru sabia que as luzes que brincavam ao redor de Emília eram espíritos inferiores, pois Emília havia dito isso durante a volta na capital real. Enquanto Emília se sentava, ela falava suavemente com os espíritos menores, sorrindo de vez em quando. Os espíritos menores pareciam se iluminar ou se desvanecer de acordo com isso. Você disse um pacto com espíritos menores, mas, tipo, o que é isso? Um pacto cerimonial com o espírito, forjar um contrato. Subaru franziu a testa ao ouvir o termo que nunca tinha ouvido antes. Veja bem, uma mestra dos espíritos não pode usar feitiços espirituais a menos que faça um pacto com os espíritos primeiro. Os detalhes dos pactos diferem de acordo com os espíritos. Ainda está me entendendo? Então, não é como juros e garantias de um empréstimo bancário. Entendi. Meu nome não é Gotcha, mas vamos em frente. Então, os espíritos individuais querem coisas diferentes, mas espíritos menores como esse só querem pactos com condições simples, como contato com o lançador. Então é algo fácil para iniciantes. Presumo que isso não funcione para outros espíritos. Ajuda o fato de você ser rápido na compreensão. Mas isso não irá longe se você continuar saindo pela tangente. Ops, disse Subaru com um sorriso enrubescido. Por sua vez, Puck lhe deu um olhar caloroso enquanto brincava com seus próprios bigodes. Certo, é um pouco mais difícil satisfazer um espírito com mente própria, como eu. Eu gostaria de dar ao criador do pacto o mesmo que recebo, mas minhas condições com a Lia são bastante rigorosas. Já estava pensando nisso desde cedo, mas Lia, esse é um apelido bonito. Mas seu Emília Tano é ainda mais bonito. Eu deveria chamá-la assim também. Não faça isso. Sério. Estou lhe implorando. Com as bochechas inchadas,
Emília entrou em suas brincadeiras bobas. Quando Emília voltou, os espíritos ao seu redor se apagaram. Aparentemente, o tempo de conversa com espíritos havia chegado ao fim. Subaru se levantou e tirou a grama do traseiro. Acabou o tempo de qualidade. Foi mais fácil do que eu esperava. Eu estava atenta a vocês dois, por isso pedi que fossem breves. Temos coisas que precisamos discutir hoje. Enquanto Emília falava, ela ofereceu a palma da mão. Puck saltou de Subaru, aterrissando sobre ela. Os olhos redondos de Puck se voltaram para Emília com o que parecia ser um sorriso pequeno e satisfeito. Está tudo bem. Eu o conheço bem e não consigo encontrar um pingo de malícia, hostilidade ou intenção de causar danos. Subaru é um bom garoto, embora sua personalidade seja um pouco estranha. Agora espere um pouco. Horrorizado com o fato de Puck estar avaliando em relação a Emília em vários níveis, Subaru só conseguia ficar boquiaberto. Porque você. Mesmo que seja verdade, dizer isso na frente dele não é doloroso. Tudo bem. Sou um completo estranho para você, portanto, é claro que você me verificaria. Você tem razão em duvidar. Mas aquela parte no final realmente machucou, Emília Tano. Emília rapidamente cobriu a boca com a mão e deu um sorriso de dor para Subaru. Subaru não havia tocado em Puck sem uma razão. Ele esperava que isso viesse à tona. Emília e os outros não eram tão descuidados a ponto de aceitar Subaru sem saber uma única coisa firme sobre ele. Sem dúvida, isso explicava parcialmente o comportamento de Han e Ren. Dito isso, não tenho uma boa maneira de explicar. Obviamente, não havia nenhum registro pré-existente de Subaru neste mundo. Explicar que ele havia sido convocado era difícil, com boas chances de ser tratado como um lunático. Sendo esse o caso, deixar que Puck tivesse uma boa leitura dele era a melhor opção. As palavras de Puck, que tinha a confiança de Emília e era capaz de ler pensamentos conscientes, eram muito mais convincentes do que qualquer coisa que Subaru pudesse inventar. Está tudo bem, Lia. E eu sei o que você estava fazendo, Subaru. Menino travesso, usando minha leitura de mente dessa maneira. Sinto-me honrado. Vamos nos dar muito bem, meu amigo. O modo como Subaru se dirigiu a eles fez com que Puck ficasse chocado, mas depois abriu um largo sorriso. Fazia tempo que eu não recebia esse tipo de tratamento. Estou gostando. Eu preferiria ouvir essas palavras de Emília Tano. Bem, como dizem, para derrubar um general, primeiro derrube seu cavalo. Bem, você é uma espécie de gato, então isso ainda faz sentido. Será? Emília ficou surpresa ao ver Subaru colocar um dedo no queixo e começar a pensar seriamente. Quando Subaru levantou as sobrancelhas com curiosidade, Emília inspirou um pouco. De verdade, Subaru, você é tão estranho. Dar olhares de liderança a um meio-elfo como eu, que fala com espíritos como se fosse uma coisa normal, isso me surpreendeu, mesmo como uma piada. Em seu íntimo, Subaru respondeu, você ficaria tão surpresa se soubesse que não era uma piada? Mas ele se esqueceu de tudo isso ao se apaixonar pelo sorriso encantador de Emília. Esse sorriso estava no mesmo nível daquele que ela lhe deu quando trocaram nomes na capital real. Parecia fugaz e inconstante, o que só fez seu coração vibrar ainda mais. Seus belos e esvoaçantes cabelos prateados eram tão surreais quanto o orvalho à luz da lua, sua pele era tão pálida quanto a primeira neve. Seus olhos violetas pareciam prender firmemente a mente de Subaru em seu feitiço e não a soltavam. Ele sabia que ela era sublime, linda, com um coração de ouro envolto em um núcleo inabalável. Subaru não queria nada mais do que colocar as mãos no rosto e agradecer à mãe natureza, mas se absteve. O que será que há com esses dois? E, quando Emília mencionou algo que havia notado, Subaru olhou para a mansão. As empregadas gêmeas estavam descendo da mansão. Ambas fizeram reverências formais diante de Subaru e Emília, falando em perfeito estéreo, sem nenhum desvio. O mestre Rosval, senhor da mansão, voltou. Por favor, venha por aqui.
A combinação perfeita dela surpreendeu Subaru, mas a mudança de comportamento das empregadas o surpreendeu ainda mais. Sua frivolidade anterior não foi encontrada em lugar algum, substituída por um senso de dignidade condizente com os empregados da classe alta. Estou vendo. Rosval. É melhor irmos vê-lo, então. Sim, e ele disse para trazermos também nosso prezado hóspede, caso ele esteja acordado. Polk se enroscou no cabelo prateado de Emilia. O rosto de Emilia se enrijeceu um pouco enquanto ela arrumava o cabelo. Observando-a de lado, Subaru estalou ligeiramente o pescoço ao ser abordado. Então, quem é esse tal de Rosval, afinal? Senhor desta mansão. Ah, é verdade, eu não expliquei. Emilia levou a palma da mão à boca ao perceber seu próprio deslize. Certo. Rosval é. Você entenderá quando conhecer. Você desistiu dessa explicação muito rápido. O que? Ele é muito simples para ser descrito. Emilia, Polk, Han e Han responderam todos em uníssono. Não, o oposto. O queixo de Subaru se abriu em uma expressão de surpresa multiplicada por 4. A garota de cabelos azuis fechou gentilmente a boca dele com a mão antes de fazer uma reverência solene. A empregada de cabelo rosa que estava ao lado dela fez um sinal para a mansão. Não é possível descrever a personalidade do mestre Rosval apenas com palavras. Você entenderá quando conhecer, caro hóspede. Está tudo bem, ele é um senhor gentil. As gêmeas se olharam e assentiram com a cabeça, com a afirmação repetida servindo apenas para aprofundar suas dúvidas. Com Subaru perplexo, Emilia parecia concordar de má vontade com as gêmeas ao estender gentilmente a mão para ele. Dando alguns tapinhas no ombro de Subaru, Emilia murmurou com uma voz grave. Vocês provavelmente se darão muito bem, Subaru. Mas ele vai cansar você.